Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como a senhora vê a derrubada e ataques a monumentos que estão acontecendo? Lila, esses confrontos que se espalham na Europa e nos Estados Unidos, que nós estamos acompanhando aí os acontecimentos das últimas semanas, tem como antecedente o movimento Fallist, que em tradução livre nós poderíamos chamar de derrubacionista, que começou na África do Sul. Esse termo é decorrente dos protestos dos estudantes da Universidade do Cabo contra a presença do monumento ao Cecil John Rhodes no campus da universidade, e esses protestos culminaram na remoção desse monumento em 2015. Os estudantes tinham como sua principal chamada, palavra de ordem nos seus protestos: Rhodes must fall, Rhodes tem que cair. Ele tinha que cair e a sua presença era aviltante no campus, porque era uma estátua em homenagem a um magnata diretamente ligado ao colonialismo britânico e ao racismo. Essa história é importante porque ela deixa claro que o que se confronta nesses movimentos que nós estamos acompanhando agora, o que se confronta é a história oficial encarnada nos monumentos. Um alvo privilegiado desse tipo de embate aqui no estado de São Paulo e na nossa cidade são os monumentos dedicados aos bandeirantes. Apesar da historiografia contemporânea ser rica em estudos críticos que esmiuçam a associação dos bandeirantes com a escravização dos indígenas, os bandeirantes estão presentes não só em uma série de monumentos, mas também em um complexo aí de ruas e estradas que compõem uma espécie de rede imaginária da sua presença no tecido urbano paulistano e paulista. E é essa rede imaginária que faz dos monumentos uma espécie de arquivo cultural disperso da história oficial de um país ou lugar. Esses confrontos contra as estátuas e monumentos históricos de São Paulo têm sido apontados como vandalismo. O que a senhora acha? Eu não vejo como vandalismo, não, esses ataques que estão ocorrendo, mas sim como atos ativistas. Contudo, é importante pensar em formas de contestação que não apenas produzam novos apagamentos da memória, no caso da memória da barbárie, mas é importante que nós tenhamos consciência desse passado, e é nessa perspectiva que vários especialistas vêm propondo novas estratégias curatoriais para lidar com esse tipo de documento-monumento. Um exemplo de saída dada seria a migração dessas estátuas tão problemáticas para novos lugares de memória, como museus, por exemplo, onde eles poderiam ser integrados a um exercício coletivo de reprogramação das imagens que projetam no espaço, no tempo e nas estéticas coletivas. Eu fico por aqui. Um bom dia para você e uma ótima semana para nós. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nem golpe, nem impeachment. No Brasil, como aliás em vários outros países civilizados,
e até mesmo exemplares do que já foi o capitalismo liberal, como a Inglaterra, ganha cada vez mais força e estabilidade uma nova forma de economia capitalista com um regime político definido como iliberal. O fato que a gente já percebe, e ainda com muito espanto no Brasil, é que o capitalismo convive muito bem com regimes políticos que não são propriamente ditaduras, mas ficam a cada dia mais longe do que a gente está acostumado a ver como sistema político liberal. É um bicho meio híbrido. Para usar a expressão da moda, as instituições continuam funcionando muito bem, mas são testadas continuamente. Na prática, vai sendo criada uma nova forma de legitimação da repressão, do controle, da desigualdade e da massificação burra, ideológica ou tecnocrática. Olha o exemplo recente do Ministério da Saúde querendo maquiar ou simplesmente falsificar os dados sobre a evolução da pandemia do coronavírus no Brasil. Muitos analistas, pensando com a cabeça liberal clássica, alertaram para o risco desse tipo de procedimento a afastar os investidores estrangeiros do país. É como se fosse natural esperar que as economias de mercado funcionassem melhor quando a informação é perfeita, confiável, verificável e transparente. Nada mais ilusório. O capitalismo não apenas convive muito bem com a desinformação, como esse fenômeno sempre foi uma fonte essencial da acumulação de capital. A especulação financeira nada mais é que um caso extremo da criação de ficções. São ícones do que vai ter valor no futuro, que muitas vezes não passam de fabricações fantasiosas. Já é um tipo de fake news no sentido bem amplo. Para voltar aos clássicos da crítica à economia capitalista, vamos lembrar do Marx, para quem sem fetiche não existe sequer a mercadoria. Professor, o que mudou nos últimos anos? O que a gente está vivendo agora, mais que a rigor começou nos anos 70, com a crise do petróleo e o fim da era de ouro da dominação ocidental posterior à Segunda Guerra Mundial, é o derretimento da ilusão de que globalização capitalista leva a uma expansão irreversível da democracia liberal. Depois da queda do Muro de Berlim, essa ilusão ficou ainda mais acentuada, mas é apenas uma ilusão. Na prática, o número de países com características pouco ou nada democráticas, com violação de liberdades e direitos humanos, ou regimes chamados iliberais, vem apenas aumentando. Por que não é uma ditadura? Na medida em que haja um mínimo de garantias legais, jurídicas, institucionais aos negócios, está tudo bem para o desenvolvimento do sistema capitalista. Apesar do que andaram dizendo alguns autores que gostariam de acreditar que mais informação, mais democracia e mais igualdade levam ao refinamento, à ampliação das liberdades econômicas ou até da eficiência e da criatividade capitalista. Aliás, a China é um exemplo notório e incontornável de que a acumulação de capital e liberdade econômica e política não andam necessariamente juntos. Após a queda do Muro de Berlim, o número de países considerados parte do mundo livre subiu, mas a partir de 2005, os países considerados iliberais, parcialmente democráticos ou autoritários, aumentou. No Brasil de Bolsonaro, a ameaça recorrente de novo golpe ou novo impeachment apenas aumenta o poder e as expectativas de poder de um judiciário moderador, mediador, apaziguador. Essa pacificação pode, no entanto, sair pela culatra. Pode ser apenas a camuflagem para a consolidação no Brasil, como já ocorre em outros países do mundo, de um regime capitalista iliberal em que a dissonância, a heterodoxia, a divergência e a crítica acabam sufocadas por meios que não passam necessariamente pela ditadura ou pela brutalidade da repressão militar. Nem golpe, nem impeachment, mas segurança jurídica para faturar. Não é por acaso que as bolsas de valores mundiais, apesar da piora nos indicadores de saúde pública, distribuição de renda e diversidade cultural, ensaiam uma recuperação astronômica e paradoxal. Semana que vem voltamos comentando tendências da economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, desde março, a Covid-19 vem ocupando grande parte do noticiário. Considerando a mídia nos Estados Unidos e no Brasil, qual a sua opinião sobre essa cobertura? Nós já tratamos disso aqui algumas vezes. A cobertura, de um modo geral, tem sido muito boa, tanto lá quanto aqui.
e tem inclusive ajudado a elevar um pouco o conceito do jornalismo na sociedade dos dois países, o qual o conceito estava muito baixo antes da pandemia e vinha numa curva descendente já fazia bastante tempo. O que nós estamos assistindo nos últimos dias e semanas é que essa cobertura tem baixado de nível, não só de qualidade, mas também de intensidade. E isso é muito perigoso, porque a pandemia é um dos maiores problemas sociais, sanitários, econômicos, da história da humanidade mesmo. Não é exagero esse tipo de retórica que eu estou usando aqui agora. E isso reflete um vício meio que inerente da atividade do jornalismo. Todas as grandes notícias, quando acabam se repetindo algumas vezes, perdem impacto. Foi assim, por exemplo, com a ida do homem à Lua. A Apollo 11 rendeu reportagens, edições especiais, horas de televisão e rádio durante muitos meses. A Apollo 17, que foi a última nave espacial americana que chegou na Lua, foi quase que uma nota de rodapé. No caso da pandemia, isso é especialmente grave porque as consequências dela, pandemia, continuam sendo e provavelmente continuarão sendo dramáticas durante muito tempo. No entanto, parece que já se está normalizando, como se diz, a cobertura. Passa a não ser mais uma coisa que choque, aparentemente, o fato de mais de 1.000 pessoas morrerem por dia no Brasil. O fato de que estamos chegando aos 40.000 mortos no Brasil. Quando a gente pensa na magnitude desses números, é inconcebível que isso tenha caído na escala de prioridades do jornalismo e da sociedade. Isso não pode acontecer. É preciso criar novas maneiras de abordar o problema para que elas não sejam repetitivas, para que elas não sejam enfadonhas e para que a sociedade compreenda que ainda há muito a ser feito para poder se vencer as dificuldades que essa pandemia impõe a todos nós. É difícil sair um pouco dessa questão dos números, não, professor? De focar a cobertura nos números de mortos e em vez de tentar humanizar um pouco isso? Pois é, mesmo a humanização, Márcia, você tem razão, os números são frios. Quando chega-se a um número X, que é simbólico, os veículos têm tentado fazer essa humanização. Isso ocorreu nos Estados Unidos, onde o New York Times, por exemplo, fez uma mini-biografia de 1.000 mortos pelo coronavírus. Isso tem sido feito pela Folha de São Paulo, aqui no Brasil, com os pequenos perfis que se tem feito de vítimas da doença, da pandemia. Mesmo a humanização, ela tende a acabar se tornando ou parecendo repetitiva. É muito melhor você humanizar, você dar face às vítimas do que simplesmente ficar nos números. Mas é preciso mais do que isso, é preciso chamar a atenção do público. Eu acho que a questão política é uma forma de chamar a responsabilidade dos governantes sobre o que está acontecendo. Por exemplo, é preciso investigar mais quais são as razões por que o presidente Bolsonaro tomou as atitudes que tomou. É preciso investigar mais por que ele insiste em não ter um ministro da Saúde na maior crise de saúde da história do país. É preciso investir nos assuntos que levem a conclusões sobre qual é a origem e quais podem ser as consequências desse desgoverno que, no caso do Brasil, ocorreu em relação à pandemia. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. A declaração da infectologista da OMS na semana passada de que a propagação de Covid-19 a partir de pacientes assintomáticos era muito rara
foi usada de forma equivocada pelos que defendem a saída da quarentena, não é mesmo? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Falando de meio ambiente e saúde nesse espaço privilegiado, eu tenho que voltar ainda para a pandemia, como tem sido a nossa companheira ao longo desses últimos meses. E o ambiente que já está complicado, já está difícil, foi complicado um pouco mais com a declaração de uma epidemiologista importante da Organização Mundial de Saúde, a Maria van Kerkhove, que foi interpretada como sendo que é muito difícil uma pessoa assintomática infectar o próximo. Isso ganhou o mundo e tem sido utilizado como argumento para não se promover o isolamento social. Bom, vamos entender o que tem de realidade nisso. A primeira coisa é que os artigos que foram utilizados e que motivaram essa discussão dizem exatamente o contrário. O artigo publicado na Nature Medicine e o outro publicado no Annals of Internal Medicine diz que, mesmo antes do desenvolvimento de sintomas, as pessoas que desenvolvem a doença clínica COVID-19 cerca de 2 a 3 dias antes, já eliminam vírus em quantidade suficiente para contaminar pessoas ao seu redor. E recomendam então testagem em massa para que se contenha a epidemia, porque se você só for isolar essa pessoa depois que ela tiver sintomas, você não vai conseguir evitar a transmissão que ela possivelmente causou 2 a 3 dias antes dos sintomas aparecerem. Então, existem pessoas pré-sintomáticas que sabidamente desenvolvem Covid-19 e que, portanto, precisariam saber disso para proteger as pessoas ao seu redor. Professor, e as pessoas que tinham anticorpos e não desenvolveram a doença podem ter contaminado outras pessoas ou não? Existe uma outra informação, que aí talvez seja a fonte da confusão, é que quando você testa uma população, você vai encontrar em diferentes países uma diferente taxa de anticorpos contra a Covid-19. Chega a ser, em alguns lugares, 8 a 10% da população. 40% das pessoas que têm anticorpos contra o Covid não desenvolveram doença, ou seja, eles lidaram com o vírus de uma forma muito mais eficiente. O que não se sabe ainda é se essas pessoas que não desenvolverão doença ao longo do curso natural da infecção pelo Covid poderiam ter contaminado outras pessoas. Então, o que era uma discussão de uma sutileza técnica passou a ser, num tempo onde a ignorância tem uma força epidêmica, como se fosse pandêmica também, uma distribuição pelo mundo inteiro, foi interpretado por interesses, ou por ignorância, ou por interesses vários políticos, ou qualquer outro, econômicos, como sendo, não precisa fazer quarentena, porque só as pessoas sintomáticas que infectam. Então, isso é importante, nesse papel, os pesquisadores, a universidade, esclarecer a população e ter um compromisso sério com a pesquisa. E é importante também que a gente, antes de noticiar doenças, leia os artigos originais e saiba exatamente do que estamos falando. Bom, é isso que eu tinha para hoje e muito obrigado, Cinderela, pela oportunidade que a Rádio USP me concede de falar com os seus ouvintes. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Em virtude da quarentena que tem impedido atletas de realizar seus treinos, algumas organizações esportivas criaram campeonatos virtuais para mantê-los com focos em suas atividades. Um exemplo é o da Secretaria de Esporte de Santos. Eles criaram um campeonato virtual interno de karatê para disputa de kata. É uma sequência de movimentos de ataque e defesa que simula uma luta.
O Centro de Práticas Esportivas da USP também está organizando competições, essa de flexão de braços. Acesse o site www.cpcepe.usp.br para conhecer essa prática. Olá, ouvintes. Nosso tema ainda gira em torno da quarentena que estamos passando, sem podermos praticar atividade física ao ar livre de uma forma mais plena. Para contornarmos essa situação, a criatividade é importante e os bons exemplos devem ser seguidos e possivelmente adaptados. O esporte de competição nos dá muitos exemplos que, se adaptados à nossa rotina diária, podem ajudar positivamente no nosso bem-estar. Algumas modalidades esportivas competitivas, mesmo sem poder participar dos treinos e competições, em virtude do isolamento social, essas organizações esportivas, junto com seus técnicos, criaram campeonatos virtuais para manter os atletas com foco nessas atividades. Um exemplo é a Secretaria Municipal de Esportes de Santos, que criou um campeonato virtual interno de karatê. E são inscritos mais de 40 atletas dos centros esportivos e recreativos da região para a disputa de kata, que são movimentos de ataque e defesa que simulam a luta. Será disputada em forma virtual, onde os alunos enviam um vídeo gravado e sem edição, onde os juízes irão escolher o vencedor para cada confronto, que avança para a rodada seguinte, sempre com o objetivo principal de estimular a prática da atividade física através da competição e não perdendo o foco. Um outro exemplo, esse em nível mundial, no esporte remo, o Beach Rowing, que coordena todo o esporte de remo na Inglaterra, promove uma competição de remergômetro, que são máquinas que simulam o movimento do remador no barco. Em todo o mundo, essas máquinas registram o desempenho do remador em relação à distância percorrida e o tempo gasto por ela, que são enviadas para os organizadores. Mas a ideia é levar esse conceito para as pessoas que não treinam esportes de competição e que não tenham à disposição esteiras de corrida, bicicleta ergométrica ou remergômetros. Podemos realizar uma competição com a família, amigos ou grupos na internet através da corrida ou caminhada estacionária, de flexões de braço, de agachamentos, de abdominais, sendo feitas de forma individual ou por equipes. A criatividade é importante e sempre respeitando os limites individuais de cada participante. É um grande estímulo para a prática da atividade física e também ótimo para a integração e sociabilização entre as equipes de forma muito prazerosa, divertida, nesse momento que estamos em casa. Professor, como se organizar para fazer esse tipo de atividade? A primeira recomendação é que essas atividades são realizadas em casa. É importante respeitar a individualidade para não se exceder e observando sempre as informações dadas para a realização da atividade. Na internet há vários exemplos. O CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, já organizou uma competição de flexões de braço e está organizando em outras modalidades que será divulgado brevemente no site, que é www.cp.usp.br e sempre sob a supervisão de professores e especialistas. Acredito que a participação nessas atividades tem um impacto muito positivo no nosso bem-estar. Vamos participar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Por que no Brasil as emissões de gases poluentes estão aumentando exatamente numa época em que estamos em quarentena? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. No mundo inteiro, as emissões de gases de efeito estufa diminuem. Mas, vejam vocês, em nosso país, no Brasil, elas devem subir entre 10% e 20% em 2020. São dados do Observatório do Clima, composto por cientistas, pesquisadores bastante renomados, que apontam que, diferentemente da tendência mundial,
há um forte aumento do desmatamento na Amazônia, aqui no Brasil, em relatório muito recente, o que faz com que as emissões decorrentes do desmatamento sejam quase 30% maiores em 2020, se a gente considerar a média dos últimos 5 anos, né, no Brasil. Esse aumento, é bom lembrar, deve compensar e ser maior do que a queda das emissões nos setores de energia, na produção industrial, na diminuição do trânsito, em função da pandemia e devido exatamente à maneira como a economia está retraída durante esses períodos difíceis que a gente vive. O Observatório do Clima, ele estima que em maio, junho e julho, se em maio, junho e julho deste ano, quer dizer, no mês que nós estamos, no próximo e no próximo, for semelhante ao do ano passado, as emissões na Amazônia devem ser 50% maiores do que em 2018. O que significa que nós estamos, diferentemente de todo mundo, nós estamos contribuindo para aumentar exatamente o efeito estufa, emitindo quase 2 bilhões de toneladas brutas de CO2, e a gente fica muito triste por conta do avanço do desmatamento na Amazônia. Professor, quais são as razões para essa estimativa tão negativa no nosso país? Essa é uma estimativa que não é agradável para todos nós, mas mostra muito como o governo federal tem afrouxado a fiscalização, tem sido permissivo em relação àqueles que desmatam, que avançam sobre terras que não deveriam avançar, que queimam, provocam queimadas onde não deveriam provocar, e o Ministério do Meio Ambiente ele consegue emitir uma nota assim, inédita, dizendo que essa entidade, ele não nega um dado, nenhuma informação divulgada, mas ele afirma que essa entidade e seus membros não têm postura construtiva, porque ele sobrevive do alarmismo e de angariar fundos para falar mal do Brasil aqui e no exterior. Durma-se, né, com um desmatamento desse. Ninguém consegue entender a maneira como o governo funciona e a maneira como ele tenta proteger a Amazônia, o meio ambiente e, evidentemente, a gente não consegue entender como é que ele protege as pessoas desse país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.